nós aqui. Então nós precisamos aprender a nos aproximar mais de Deus. Nós somos ensinados, somos preparados, educados. Para quê? Para que nós tenhamos a nossa vida restaurada, a nossa vida transformada. O quarto assunto, ele nos apresenta o quê? As responsabilidades de todos os cristãos. Então aquilo que eu falei para os irmãos do começo da aula até agora sobre o sacerdócio de Ezequiel, sobre ser ele um profeta, sobre ele ser o atalaia, agora é apresentado para nós. Ele apresenta essa responsabilidade para nós. A primeira responsabilidade que ele nos traz é o quê? Que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Ou seja, nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Isso requer o quê? Requer obediência, requer fidelidade, requer amor. E esse amor não é somente a Deus, como eu falo de vez em quando para os irmãos, esse amor tem que ser aonde? Ao próximo. Nós temos que retribuir, nós temos que ter empatia na relação com as pessoas. Nós temos que ter empatia na relação com as pessoas. Nós precisamos, meus amados, nos santificar como cristãos que nós somos. Não simplesmente ser cristãos, eu sou cristão, eu cuido de mim. Não é apenas isso. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de anunciar o Evangelho, tanto para cristãos como para os ímpios, como eu já expliquei também há poucos minutos atrás. Nós não podemos cuidar somente de nós, nós temos que cuidar dos ímpios. Então nós vemos hoje uma relação muito bonita na nossa igreja com certas coisas que eu tenho certeza que algumas pessoas ficam ali imaginando, ficam pensando, né? Está aqui, está sendo explicado aqui. Nós não podemos pregar somente para nós mesmos, nós temos que ampliar esse leque. Cristo, quando ele veio, ele foi aonde? Onde estava o pecado, onde estavam os enfermos, os doentes. E nós, como igreja local, nós temos que receber na nossa igreja quem? Os doentes, os pecadores, os falhos. E nós, cristãos que ali estamos, nós temos que ser o quê? O que a pastora falou ontem, a estrutura, a base para que essas pessoas se sintam bem, para que elas possam se tornar um solo fértil para poder receber a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, meus amados. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que buscar e é isso que nós temos que fazer, sendo também hoje atalaias de Deus. Nós somos atalaias de Deus. Nós precisamos alertar as pessoas que não estão, que estão vivendo em desacordo com a palavra de Deus, da consequência que virá através do julgamento divino. Nós precisamos, nós não podemos deixar de falar. Já falei para os irmãos que nós respondemos pelo sangue dessas pessoas. Que este anunciar, meus irmãos, possa ser contínuo. E como eu acabei de falar, a todos os cristãos. Porque ai de mim se eu não fizer isto. Ai de mim se eu não fizer isto. 1 Coríntios 9,16. Se o justo ceder aos seus impulsos, ele não... Se o justo ceder aos seus impulsos, isso não será levado em conta a sua justiça. Ou seja, tudo que ele fizer de bem, se ele ceder aos seus impulsos e ele cair, aquilo que ele fez de bem não vai ser levado em conta. Não será levado em conta, como nós vemos no texto há poucos minutos também. Aquele, porém, que perseverar, este será salvo. E aí nós já entramos aqui para esclarecer um pouco no Novo Testamento. Nós temos isso em Mateus 24, em João 17, em 2 Pedro de 2 Pedro de 2, 20 e 22. Então isso deixa muito claro esta relação que nós temos que ter com a palavra de Deus e com as pessoas. A segunda responsabilidade que nós temos não é apenas com os cristãos, nós estávamos falando sobre os cristãos. É que eu reforço o ímpio porque a gente tenta buscar muito lá fora. A gente precisa buscar muito lá fora. O cristão que está aqui, ele já está trabalhando aquilo dentro dele e a gente precisa resgatar mais pessoas e mais pessoas, né? Então a responsabilidade nossa com relação ao ímpio é muito grande, porque ao rejeitar o evangelho que nós apresentamos a ele, essa rejeição ela vai testificar contra ele mesmo. Então nós não precisamos nos sentir envergonhados ou termos medo de falar nada, porque se nós apresentarmos a ele e ele não recepcionar isso, então essa rejeição vai testemunhar contra ele.
Não somos nós que temos que chegar na igreja e reclamar, não somos nós que temos que pôr o dedo e falar, você não quer saber, você não ouve, você... Não! Nós temos que apresentar, falar, insistir, repetir, nós temos que ser multiplicadores. O texto de Atos 18:6 e texto de Atos também 20, 26 e 27 nos deixa claro isso. Basta nós fazermos a leitura, nós deixamos claro. E todos esses textos eu posso passar para os irmãos do pessoal, aqueles que me pedirem, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falei isso no começo para os irmãos na leitura do texto. Vou ler novamente aqui, para que fique claro para vocês. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás assim. Assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Porque casa rebelde são eles. Casa rebelde são eles. Então vocês lembram que quando nós fizemos essa leitura, eu falei para os irmãos, né? Eu falei que era para vocês prestarem atenção nesse último versículo, que nós iríamos falar alguma coisinha sobre ele. Mas muito pouco, não tem nem... Fica claro, eu acredito que fica claro para os irmãos, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Essa frase ela é repetida em Marcos, Lucas, é repetido lá em Apocalipse. Porém, meus amados, nós podemos verificar aqui que ela nasceu onde? Em Ezequiel. Ela nasceu em Ezequiel. Lá em Ezequiel 3:27, conforme nós já lemos, eu li novamente agora. Então, dispensa-se nova leitura. Ela nasceu ali. E aí houve depois o tratar dela, a repetição dela, a insistência, como eu falo sempre, a insistência. Presta atenção, povo, presta atenção. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito fala, o que o atalaia fala, o que o profeta fala, o que o pastor fala. Ouça, meus amados, prestem atenção para que não sejam, para que não se tornem caídos nesta relação com Deus. Meus amados, quando um justo se desvia, ele deve e precisa ser alertado. Não se esqueçam disso em hipótese nenhuma. Por quê? Porque nós temos essas responsabilidades, não apenas conosco mesmo. Reforço o que nós já falamos há poucos minutos, mas também pelo nosso irmão, ou irmã, ou quem está ali esfriando na fé. Então nós não podemos permitir que eles se afastem do culto, que eles deixem de vir à igreja, que eles deixem de participar das coisas. Nós precisamos insistir na participação deles nesses estudos, nos nossos cultos de quarta-feira, nos nossos cultos de domingo. A gente sabe, as pessoas trabalham, têm seus compromissos, as pessoas às vezes não conseguem chegar. Nós tivemos aqui hoje o Pedro, nós tivemos o nosso irmão, que ele está em reunião de escola, não pôde participar. Nós tivemos mais 2 irmãos que justificaram comigo que não puderam entrar porque estão trabalhando, estão a caminho. Então nós entendemos tudo isso, mas nós não podemos deixar de insistir, de chamar. Porque a educação que é dada na igreja é santa. Não é simplesmente 2 mais 2 é 4. Simplesmente 2 mais 2 significa eternidade. Para nós significa eternidade. E é nosso dever cuidarmos do corpo de Cristo. Nós não devemos cuidar apenas dos pecadores. Precisamos, sim, cuidar deles. Muitas vezes, eles não conhecem nem a palavra de Deus e nós precisamos apresentar, mas nós devemos também ir de uma maneira bastante forte cuidar de quem? Das ovelhas que estão ao nosso lado e das ovelhas que se desgarram, né? Lucas 15, 4-6. Lucas 15, de 4-6, explica isso para nós. Nós, irmãos, nós somos mensageiros das boas novas. Portanto, você pode se considerar um atalaia de Deus. Um atalaia de Deus. Eu vou falar aqui com vocês até aqui. Eu acredito que ficou bem claro o que é o livro de Ezequiel, para que vocês tenham um entendimento cheio dele. E agora, durante esse trimestre, nós vamos entrar em cada situação, tá bom? Eu gostaria que o pastor Gilson falasse alguma coisa, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para nós. Pastor Gilson?